Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o Nordeste e Norte do Brasil. Essa quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026, começando aqui às 0 horas. As áreas em cinza e no mapa temos condição para tempo estável, sem chuvas. Condição aqui para algumas tempestades sobre o centro-sul da Bahia, oeste e norte da Bahia, oeste de Pernambuco, oeste da Paraíba, sudoeste do Rio Grande do Norte, áreas do noroeste, sudeste do Ceará. Algumas áreas com tempestades no centro-oeste do Piauí, forte tempestade na região de Teresina aí. Nós temos algumas tempestades no centro-sul do Maranhão, leste e norte do Maranhão, litoral do Maranhão. Às 3 horas temos condição aqui para tempestades sendo prevista para o centro, norte e oeste da Bahia, litoral da Bahia, litoral leste, litoral sul da Bahia. Nós temos algumas tempestades no oeste, Pernambuco, oeste da Paraíba, sudoeste do Rio Grande do Norte. O leste, sudeste do Ceará. A chance de algumas tempestades sobre o centro-oeste, sul do Piauí, partes do noroeste do Piauí. Grande parte do Maranhão pode ter chance de tempestades aí no decorrer da madrugada da quarta-feira. Às 6 horas temos condição aqui para tempestades sobre o centro-leste, sul do Maranhão, norte do Maranhão, centro-sul e do Piauí, sul do Ceará, oeste da Paraíba, oeste de Pernambuco. Chance aí de tempestades sobre o centro-norte e sul da Bahia, partes do litoral leste da Bahia, outras áreas da região com tempo estável. 9 horas a chance de algumas tempestades sobre o centro, sul e norte da Bahia, oeste de Pernambuco aí, sul do Ceará, algumas chuvas fracas sobre o litoral de Alagoas, litoral de Pernambuco, litoral da Paraíba, litoral norte do Rio Grande do Norte, litoral nordeste do Ceará. Chance aqui de algumas tempestades sobre o centro-sul do Piauí e grande parte do Maranhão, incluindo a faixa litorânea. Chance de algumas tempestades. Ao meio-dia temos condição para chuvas e algumas tempestades sobre o centro-sul do Piauí, centro-leste, sul do Maranhão, litoral do Maranhão e centro-sul do Ceará, oeste de Pernambuco, chuvas fracas sobre o leste da Paraíba, leste do estado de Pernambuco, algumas tempestades aqui sobre o centro-norte da Bahia, sul da Bahia. Às 15 horas a condição aqui para tempestades em grande parte do estado da Bahia, algumas podem ser fortes no centro e litoral sul do estado. Algumas tempestades sobre o litoral do estado do Sergipe, leste de Alagoas, oeste de Pernambuco, leste de Pernambuco, sudoeste da Paraíba. Algumas tempestades sobre o sul do Ceará, chance de tempestades sobre o centro-leste e sul do Piauí, chance de tempestades sobre grande parte do Maranhão. Hein? Às 18 horas temos condição aqui para tempestades em grande parte do estado do Maranhão, algumas podem ser fortes no oeste e norte do estado. Chance de tempestades em grande parte do estado do Piauí, sul do Ceará, oeste e leste da Paraíba. Condição aqui para tempestades em grande parte do estado de Pernambuco, Alagoas, oeste do Sergipe, grande parte da Bahia também com tempestades, chance de tempestade forte sobre o litoral sul da Bahia, partes do sudeste da Bahia também. Às 21 horas temos condição aqui para tempestades sobre o nordeste, centro-leste, sudeste da Bahia, partes do oeste da Bahia. Tempestades no estado do Sergipe, oeste de Alagoas, chance de tempestades no estado de Pernambuco, algumas podem ser fortes na área central do estado. Chance de algumas tempestades na área central do estado da Paraíba, sul do Rio Grande do Norte, oeste do Ceará. Algumas tempestades podem se formar também no norte do Piauí, no oeste e norte do Maranhão. Outras áreas da região em tempo estável. Avançando aqui às 0 horas do dia 26. Com chance de algumas tempestades sobre o centro-oeste do Maranhão, norte do Piauí, centro-oeste do Ceará. Chance de tempestades na área central da Paraíba, centro de Pernambuco, oeste de Alagoas, oeste, norte e leste do Sergipe. Faixa leste e nordeste da Bahia com chance de tempestades, algumas áreas do oeste da Bahia também com chance aí de tempestades. Nas outras áreas da região em tempo estável. Vamos voltando aqui para o dia 25 às 0 horas, passando aqui para a região norte. Chance aí de algumas tempestades no sul de Rondônia, no restante do estado tempo estável. Algumas tempestades isoladas pelo estado do Acre, grande parte do estado com tempo estável. Algumas tempestades sobre o sudoeste do Amazonas, oeste do Amazonas, ali na divisa com a Colômbia. Leste do Amazonas, grande parte do estado com tempo estável. Estado em Roraima, sem chuvas. Algumas chuvas isoladas no oeste e leste do Amapá, área central do Amapá com tempo mais seco. Antes de algumas tempestades na área no litoral do Pará. Áreas do centro-leste do Pará. Oeste do Pará, sul do Pará com tempo mais estável. Chance de algumas tempestades sobre o centro-norte do Tocantins, sul do Tocantins com tempo mais estável. 3 horas tempo estável no sul do Tocantins e tempestades aí no centro-norte do estado. Chance aqui de tempestades sobre o centro-leste do estado do Pará, sudeste do Pará e oeste do Pará. Outras áreas do Pará com tempo seco.
Seco no centro-sul do Amapá, chuva fraca no oeste do Amapá, leste do Amapá com algumas tempestades. Seco em Roraima, algumas tempestades isoladas pelo leste, oeste e sudoeste do Amazonas, grande parte do estado com tempo seco. Algumas tempestades isoladas no sul do Acre, grande parte do estado com tempo seco. Seco em Rondônia sem chuvas. Às 6 horas segue tempo seco sem chuvas no estado de Rondônia. E algumas tempestades isoladas sobre o oeste do Acre, norte do Acre, sul do Acre com tempo mais estável. Tempo seco em grande parte do Amazonas. Algumas tempestades no sudoeste do estado e no leste do estado. Tempo seco em Roraima, sem chuvas, e no oeste e sul do Amapá. Tempestades na faixa leste do Amapá. Algumas tempestades sendo previstas para o centro-leste do Pará, outras áreas do estado com tempo estável. Tempestades sobre o litoral do Pará. Tempestades no centro-norte do Tocantins. Sul do Tocantins com tempo mais estável. Às 9 horas temos condição aqui para tempestades espalhadas em várias áreas do Tocantins, outras áreas com tempo seco. Tempestades sobre o oeste, centro-leste, nordeste do Pará e litoral do Pará. Outras áreas do estado com tempo seco. Chuvas isoladas em grande parte do estado do Amapá e algumas tempestades sobre o leste do estado. Seco em Roraima, sem chuvas. Algumas tempestades isoladas no sudoeste, noroeste do Amazonas e leste do Amazonas. Grande parte do estado com tempo seco. Seco em grande parte de Rondônia, algumas tempestades sobre o leste do estado. Tempo seco em grande parte do Acre. Algumas tempestades sobre o norte do estado. Meio-dia aqui temos condição para chuvas isoladas em grande parte do Acre e de Rondônia. Algumas tempestades. Algumas tempestades sobre o sudoeste do Amazonas e leste do Amazonas, partes do oeste do Amazonas. Centro-norte do Amazonas com tempo seco. Seco em Roraima, sem chuvas. Chuvas espalhadas em grande parte do estado do Pará com algumas tempestades. Também do estado do Amapá com algumas tempestades aí na faixa leste do estado e litoral do Pará. Hein? Chuvas e tempestades espalhadas em grande parte do estado do Tocantins. Às 15 horas temos condição aqui para tempestades em várias áreas do estado do Tocantins, com exceção do sudeste do estado. Tempestades em grande parte do estado do Pará. Algumas podem ser fortes sobre o litoral do Pará e norte do Pará. Chance de tempestades em grande parte também do estado do Amapá. Hein? Seco no estado de Roraima. Algumas tempestades sobre o centro-leste, sudeste do Amazonas, sudoeste do Amazonas, centro-norte do Amazonas e com tempo mais seco. Algumas tempestades pelo estado do Acre e no estado de Rondônia. Às 18 horas temos condição aqui para tempestades em grande parte do estado do Acre e de Rondônia. Algumas tempestades podem ser fortes na área central e oeste de Rondônia. Chance de tempestades sobre o centro-leste e sul do Amazonas. Algumas tempestades podem ser fortes no centro do Amazonas. Segue tempo seco em Roraima, sem chuvas. Chance de tempestades moderadas a forte em grande parte do estado do Amapá e do estado do Pará. Algumas tempestades podem ser fortes aqui na faixa sul e norte do Pará. Chance de tempestades em grande parte do estado do Tocantins. Hein? Às 21 horas temos condição aqui para tempestades ainda esparsas pelo estado do Tocantins, outras áreas com tempo seco. Condição aqui para tempestades em grande parte do estado do Pará e do Amapá. Hein? Tempo seco em Roraima. Algumas tempestades sobre o centro-leste do Amazonas, sul e sudoeste do Amazonas, norte do Amazonas com tempo mais seco. Tempestades no estado do Acre e tempestades aí no estado de Rondônia. Algumas tempestades podem ser fortes aí sobre o centro e noroeste de Rondônia. Avançando aqui às 0 horas do dia 26. Chance de algumas tempestades sobre o centro-norte de Rondônia, Acre com tempo seco. Algumas tempestades sobre o oeste e sudoeste do Amazonas, leste do Amazonas. Grande parte do estado com tempo seco no estado de Roraima. Tempestades em grande parte do estado do Pará, outras áreas com tempo seco. Chuvas isoladas no centro, sul e oeste do Amapá, norte do Amapá com tempo mais seco. Chance aí de tempestades em grande parte do estado do Tocantins. Parte do Tocantins com tempo mais seco. Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas para o dia 25. Em cerca do dia 25, as áreas mais claras aqui do mapa, teremos mínimas entre 18 graus a 21 graus, aí na região norte. As áreas mais escuras entre 21 a 25 graus. Algumas mínimas acima dos 25 graus sobre o centro-leste do Amazonas e nordeste de Roraima. Na região nordeste aqui do Brasil, as áreas mais claras teremos mínimas entre 17 graus a 21 graus. Pontos mais escuros entre 22 a 25 graus de mínima. Conferindo aqui as temperaturas máximas para a tarde da quarta-feira sobre a região nordeste do Brasil.
Nas áreas mais claras teremos máximas entre 23 graus a 30 graus. Pontos mais escuros entre 31 a 35 graus, hein? Em áreas do oeste do Rio Grande do Norte e leste do Ceará. Conferindo aqui as temperaturas máximas para a tarde da quarta-feira sobre a região norte. Nas áreas mais claras, máximas entre 24 graus a 30 graus. Pontos mais escuros entre 31 a 35 graus, hein? Algumas máximas aqui de 36, 37 graus sobre o Nordeste e Roraima. Beleza? Foi aqui mais um vídeo da atualização da previsão para Norte e Nordeste do Brasil. Essa quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Peço a todos que acompanhem o canal e que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.